Solo Sikoa faz uma proposta interessante para Seth Rollins. Será que ele vai aceitar essa proposta? Prestes a enfrentar a Bloodline inteira no SummerSlam? E mais, o Bafemi em combate. Lutas interessantes envolvendo Danhausen e Joe Hendry. E um main event que parecia ser mais do mesmo, até que a gente teve um salseiro generalizado. Tudo isso e muito mais a gente vai ver hoje no resumo do Monday Night Raw do dia 20 de julho de 2026. O último, penúltimo, na verdade, Monday Night Raw antes do SummerSlam. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o resumo do Monday Night Raw. Antes da gente ir lá, não deixa de sentar o dedo no like. Quando você faz isso, faz com que o nosso vídeo seja distribuído para mais e mais pessoas. Cara, é rapidinho, é de graça. É só clicar aqui embaixo, não vai te morder não. A gente agradece desde já. Vamos que vamos para mais um resumo do Raw que começou de forma surpreendente, tá? Antes do show, havia sido feito uma prévia, né, do que ia acontecer. E nessa prévia, feita pelo Adam Pearce, o Seth Rollins iria abrir o show para falar algo que ele queria tirar do peito. Só que, de repente, quando começou o show, a gente foi surpreendido com uma mudança. Essa história dessa promo do Seth Rollins foi cortada, e aí nós tivemos a vinda de Devon Evans e Dragon Lee para uma luta contra a Division. Uma luta que veio do absolutamente nada, nada absolutamente nada, né? Eles estão se engalfinhando aí com a Division de vez em quando, e aí o Devon Evans e o Dragon Lee vieram para esta luta. E aqui, cara, a gente já podia imaginar que ia vir coisa boa, afinal de contas, tanto o Devon quanto o Dragon Lee são muito bons. E a luta em si foi bem legal, né? O Dragon Lee e o Devon Evans voando para tudo que é lado. O Austin Theory ficando bastante tempo ali no ringue, cortando o ringue com o Bron Breakker. E o Bron Breakker ali como o capanga que ele se tornou, né? É impressionante como que o Bron Breakker caiu aí nesse grupo da Division. Enfim, no final das contas, a luta terminou com uma vitória da Division, tá? Eles venceram a luta sobre o Devon Evans e o Dragon Lee, depois que o Bron Breakker mandou um espia cabulosíssimo ali no Dragon Lee. E aí, depois disso, eles começaram a estraçalhar o Devon Evans e o Dragon Lee no ringue, e o Otis e o Tozawa vieram, e aí a Maxine entrou, deu um tapão na cara do Otis. O Tozawa, cara, teve uma parada que o Tozawa, ele mandou um suicide dive pra cima do Bron Breakker, pra fora do ringue, e começou a socar o Bron Breakker não fazia nada, cara, tava dando agonia. A forma como a WWE tá nerfando o Bron Breakker é uma coisa absurda, porque assim, pra ele apanhar do Tozawa, desculpa, cara, mas sem chance disso. Mas eles tentaram fazer ali o Otis e o Tozawa aparecerem uma grande ameaça antes que a Division estraçalhasse eles. Foi marcada uma luta entre o Otis e o Tozawa contra a Division para a semana que vem, para o Monday Night Raw. E na transmissão em português disseram que ia ser num Tyron, que ia ser uma oportunidade do Otis e Tozawa. E aí o pessoal já tá falando, cara, se o Otis e o Tozawa vencerem essa luta, a gente vai ter uma luta no SummerSlam, né? Então vamos aguardar para ver, mas tá com toda a cara de aquele booking preguiçoso da WWE que de vez em quando eles fazem, em que uma dupla ganha dos campeões, eles fazem uma luta pelo título depois, e aí os campeões ganham essa luta no PLE. Tá? Então, quer dizer, o Otis e o Tozawa, cara, vão servir apenas de alimento para Division. Agora, uma coisa que precisa ser dita aqui, que é muito séria, tá? Eles chegaram a fazer uma entrevista depois com o pessoal da Division, e o Byron Saxon ali do lado de fora, na rampa. E, cara, o Bron Breakker não falou, meu irmão. O Bron Breakker não falou, cara. Falou o Austin Theory, falou o Logan Paul, falou a Maxine, e o Bron Breakker ficou quieto. E aí a gente fica olhando assim e fala, cara, esse camarada era pra ser o líder desse grupo, depois que o Seth Rollins se lesionou. E agora, ele nem falar, ele fala, cara. É como se fosse um mero capanga, assim, do grupo, sabe? É uma coisa de doido. Eu não sei o que a WWE tá pensando, o que eles estão fazendo. Se eles estão colocando ali o Bron Breakker, cara,
fica aí, fica quieto, daqui a pouco a gente vai dar uma oportunidade de você sair do grupo, mas a gente precisa de um tempo para que o Logan Paul se recupere. É isso, porque assim, claramente eles vai acontecer alguma coisa que o Bron Breakker vai acabar saindo do grupo. E eu já falei aqui que eu gostaria que fosse o Bronson Reed. O Bronson Reed aparecer, trair o Bron Breakker, tomar conta da Division, tomar conta do campeonato de duplas com o Austin Theory, ele tem condições de fazer isso, e tira o Bron Breakker desse grupo. Mas, cara, enquanto o Bronson não volta, eles estão patinando com essa história. E me dá uma agonia absurda, assim. É impressionante. A gente tá perdendo tempo com a carreira do Bron Breakker, né? O Bron Breakker é novo? Claro que ele é novo. Mas é um absurdo o que eles estão fazendo. Eu acho que é isso. Eu acho que eles estão mantendo o Bron aí até o Bronson voltar. Depois vão colocar o Bronson no lugar do Bron e vão tirar o Bron do grupo, tá? Pelo menos é assim que eu espero. Porque ele não tá fazendo nada. Absolutamente nada nesse grupo. Enfim. Essa luta aí, ela foi 10 minutos, eu vou dar 3 estrelas e meia, tá? Durante o show eu dei 3,75, mas eu vou baixar um pouquinho, não foi essa luta não foi isso tudo, não. 3 estrelas e meia, Devon Evans e Dragon Lee carregaram a luta, mas no final das contas a Division ganhou, tá? Depois disso a gente teve uma situação com o Danhausen, que foi o seguinte. O Danhausen foi acossado pela Judgment Day nos bastidores, aonde eles pediram os $100 mil de volta, né? Aquele dinheiro que o J.D. McDonough e o Dominic Mysterio deram pra ele para que ele zicasse o Obafemi. Ele não zicou, mas depois sumiu com o dinheiro. E aí eles foram acossar o Danhausen nos bastidores pedindo o dinheiro de volta. O Danhausen falou, beleza, vou entregar para vocês. Aí ele foi pro ringue com essa maleta e disse, olha, eu não quero dar o dinheiro de volta pra Judgment Day. Então o que eu quero? O que eu vou fazer aqui? Eu vou entregar o dinheiro para vocês, para a plateia. É claro que a plateia ficou ensandecida. Quem ficou também ensandecido, mas de raiva, foi a Judgment Day, que resolveu vir para o ringue para poder confrontar o Danhausen. E aí o Danhausen tentou zicar o Judgment Day, o Judgment Day não gostou nada, começou a estraçalhar o Danhausen no ringue. Isso acabou fazendo com que o Joe Hendry viesse. Tá? O Joe Hendry apareceu e aí ele atacou o Judgment Day. Isso levou a confusão para os bastidores. Danhausen e Joe Hendry batendo boca com a Judgment Day. Porque a Liv Morgan chegou a pegar a maleta. A confusão foi para os bastidores. Quando acho que foi o JD que foi abrir a maleta, descobriu que o dinheiro que estava dentro era falso. Né? Era o dinheiro do Danhausen. E aí o JD, acho que é o JD, ele pega a maleta e joga pra trás. Quando ele joga a maleta pra trás, quem tá atrás dele? O Bafemi tomou uma maletada na cara. Ele falou, tu tá maluco, irmão? E aí, basicamente, o Obafemi desafia o J.D. McDonough pra uma luta. O Adam Pearce, que tinha chegado junto, também falou, beleza. E o Joe Hendry vai enfrentar o Dominic Mysterio. Então, eles assim setaram 2 lutas pro show, as 2 lutas envolvendo a Judgment Day, tá? Que seriam realizadas posteriormente no show. A primeira luta foi o Obafemi, o Adam Pearce mandando o pessoal do Judgment Day para ir pro ringue, né? Falou, cara, vocês têm que ir pro ringue. A ordem é que o JD vai lutar contra o Obafemi. Lembrando que o Obafemi, lá no começo, antes do Brock Lesnar, ele lutou contra o Dominic e o J.D. McDonough juntos, numa handicap match. Ele destruiu os 2. O que você acha que iria acontecer com o J.D. McDonough, né? Antes da luta, o Joe Hendry apareceu para tirar o Dominic do caminho, como se o Obafemi precisasse disso. E aí o Obafemi destruiu ali os 2 com o clothesline, depois tocou o sino, pegou o J.D. McDonough e estraçalhou com o coitado, né? Aí não vou nem falar muito o que ele fez. Foi 1 minuto de luta, e aí com o release de arma e o Fall from Grace, o Obafemi venceu, tá? Então vitória de Obafemi, 1 minuto de luta, não vou dar nem nota para isso, tá? Foi mais pelo segmento mesmo. Depois disso, nós tivemos uma história do Solo Sikoa vindo para o ringue e querendo fazer uma proposta para o Seth Rollins, né? Lembrando que o Seth Rollins está rivalizando com o Roman Reigns pelo campeonato mundial e o Solo Sikoa veio falar com o Seth Rollins. E aí o Solo falou o seguinte, olha Seth,
Eu já fui da Division, já fui da Bloodline. Eu sei o modus operandi deles. E eles vão aparecer na sua luta pelo Campeonato Mundial. E eles vão atrapalhar você. Então, eu quero ser o seu escudo. Ele não falou com essas letras, tá? Com essas palavras, mas ele disse basicamente que ele queria ajudar o Seth Rollins, da mesma forma como o Seth Rollins ajudou o Cody Rhodes na WrestleMania 40. Né? Lembrando que o Solo Sikoa se envolveu naquela luta ajudando o Roman Reigns. Tá? Isso é importante a gente lembrar. E aí ele disse, olha, eu quero ajudar você, eu quero impedir que você seja atrapalhado pela Bloodline. E aí o Seth Rollins chega e fala, olha, essa é uma proposta interessante e tal, vou pensar no caso. E ele começa a dar as costas pro Solo Sikoa ir embora. O Solo dá uma puxada no braço dele e aí fala, cara, me ouve, você precisa disso, tá? Você vai precisar disso. Só que enquanto o Solo Sikoa tava fazendo essa proposta, tocou a música do Jacob e o Jacob veio pro ringue. O Solo Sikoa, cara, o Solo Sikoa, ele tem uns maneirismos muito engraçados, né? Ele começou a sair do ringue assim, tal, não sei o quê, e aí mandou assim, ó, me liga, tal, pro Seth Rollins e foi embora. Ou seja, ele falou que ele seria o apoio do Seth Rollins contra a Bloodline inteira, mas quando veio um membro da Bloodline, ele deu linha na pipa. Ai, ai, Solo Sikoa é terrível, meu irmão. Não, é muito Ele foi muito engraçado nesse segmento, cara. Assim, o cara realmente tem ele tem um tino pra comédia meio interessante. Eu espero que eles mantenham esse cara como face, tá? Apesar de que existe uma grande chance de que turnem ele, Rio, e façam ele se aliar à Bloodline. Eu espero que não, tá? Porque eu tô gostando muito desse novo Solo Sikoa face, tá? O Jacob Fatu veio pro ringue, e aí foi pra cima do Solo Sikoa, afastou o Solo Sikoa do caminho, no que ele voltou, ele tomou um super kick do Seth Rollins, só pra tomar tenência, né? Então, tá aí o Seth Rollins aí se engalfinhando com o Jacob. Eu não duvido nada que eles façam uma lutinha na semana que vem, antes do SummerSlam, tá? Depois disso, a gente teve uma luta do Ethan Page e do Rusev contra o Chad Gable e o Penta, tá? O Ethan Page e o Rusev vieram pro ringue e eles fizeram uma promo. Foi um negócio bem engraçado, né? O Ethan Page falando que ele iria ganhar o campeonato intercontinental no futuro. E aí ele pediu pro Rusev, olha, o Rusev tem algo a dizer sobre o Chad Gable. E aí o Rusev pegou o microfone e falou, Bangaranga! E aí o Ethan Page falou, isso é búlgaro pra idiota, né? Essa história do Bangaranga aí tá esticando aí, já tem algum tempo, né? Pra quem não sabe, Bangaranga é o nome da música que ganhou o Eurovision esse ano, né? Eurovision é uma competição de música lá na Europa, como o Festival Internacional da Canção que tinha aqui no Brasil na década de 70, só que lá na Europa existe desde a década de 50 e existe até hoje. E aí a música que ganhou o Eurovision esse ano foi da Bulgária, e o nome da música é Bangaranga, né? Então é daí que vê essa história do Rusev ficar falando Bangaranga o tempo todo. Enfim, Chad Gable e Penta vieram pra luta, né? O Chad e o Penta vão lutar pelo campeonato intercontinental no SummerSlam. E a luta foi muito boa, tá? Foi particularmente muito boa, em que Chad Gable e Penta tentaram evitar as roubalheiras ali do Ethan Page e do Rusev com seus golpes de força, Ethan Page na base da trairagem. O Penta, ele teve o ringue cortado o tempo todo, Chad Gable foi quem fez o hot tag para poder vir. A luta continuou. No final da luta, o Chad Gable conseguiu pegar um ankle lock, e aí teve um final interessante, porque o Rusev foi tentar salvar o pinfall, e aí acho que foi o Rusev. E aí o Penta, ele pula nas costas acho que do Chad Gable, e manda um Mexican Destroyer. E aí no meio do ringue o Chad Gable aplica na verdade foi o Chad Gable aplicou o ankle lock no Rusev. E aí no final das contas o Rusev acabou batendo. Vou até dar uma olhadinha aqui. Tem aqui só passar a informação direito para vocês, que a memória do tiozão falhou agora. Até aqui ó, as informações aqui do show.
Isso mesmo. O Chad Gable ele pegou o Rusev no ankle lock, enquanto que o Penta mandou o Mexican Destroyer no Ethan Page, né? Para tirar o Ethan Page do caminho. E aí o Chad Gable mandou o ankle lock no Rusev com o Grapevine, tá? Lembrando o Kurt Angle. Aliás, é importante a gente falar que o Chad Gable tá usando muito o estilo de ataque do Kurt Angle, né? Ele usa o Angle Slam e ele usa o Ankle Lock. O Ankle Lock ele já usava, o Angle Slam ele passou a usar mais recentemente. E assim, a gente já falou isso várias vezes, a gente vai repetir. A música do Chad Gable é até legal, mas que seria iradíssimo o Kurt Angle aparecer num show e ele passar o bastão pro Chad Gable e dar a música dele para o Chad Gable seria irado, porque aí traria uma imponência maior para o Gable. Não que a música dele seja ruim, mas não casa com a persona, cara, não tem jeito. Eu até gosto da musiquinha, mas não casa com a persona dele, tá? Pelo menos na minha opinião. Enfim, vitória do Chad Gable do Penta, foi uma luta de 9 minutos, eu vou dar 3 estrelas e meia. Então, eu acho que foi uma bela luta aí pro tempo que teve. E aí, o Chad e o Penta caminhando para a sua luta no SummerSlam, tá? Depois da luta, o Rusev chegou e estraçalhou o Chad Gable, botando aí o Gable no Accolade, tá? Depois disso, a gente teve a quarta luta da noite, né? O Dominic veio para o ringue com a Liv Morgan para poder enfrentar o Joe Hendry. E aqui é importante que a gente diga que o Joe Hendry, ele é um camarada que no ringue, às vezes, ele parece um tiquinho limitado, tá? E o Dominic está nerfado. Então a luta, que poderia ter sido muito boa, não foi essas coisas assim. O Joe Hendry, ele tem uma coisa a seu favor, ele é muito forte, tá? Então teve um momento que ele mandou um vertical suplex que ele chegou a andar no ringue, né? Isso é uma coisa difícil de fazer, né? Então eu acho que o Joe, a WWE vai precisar dar uma soltada aí, ver o que podem fazer, dar uma variada aí no moveset dele. E o Dominic a gente já sabe que tá nerfado, assim, o Dominic, se ele quisesse, ele poderia ser um mega face, bastaria ele utilizar o moveset do Eric Guerreiro. Ele apareceu de novo, aqui não dá pra ver porque tá meio embaçado, mas ele e a Liv Morgan apareceram com uma camisa com uma estampa do Eric Guerreiro abraçando ele e na promo, naquela rivalidade com o Rey Mysterio, né? Então, assim, é o Dominic insistindo na storyline de 20 anos atrás para dar a entender que o papi dele era o Eric Guerreiro. Então, assim, se é pra assumir que o papi dele era o Eric Guerreiro, cara, faz ele usar o moveset, usar o Light Hit and Steel, eu acho que daria muito certo, né? Mas a WWE tá evitando isso, porque se fizer isso, o Dominic vira face de novo, né? Na hora. Enfim, a luta teve interferência da Liv Morgan, que jogou o Joe Hendry no poste. E aí, durante a luta, o Danhausen apareceu, tentou zicar a Liv Morgan de novo. A Liv Morgan foi e deu um soco na cara dela. Isso fez o Danhausen ir embora e trazer a Io Sky para poder revidar. A Io Sky veio pro ringue, estraçalhou a Liv Morgan, mandou um missile dropkick altíssimo da terceira corda, obviamente porque ela está nerfada, e depois o Dominic acabou perdendo a luta com uma interferência. O juiz não viu, tá? O juiz estava enrolado ali com as meninas. O Danhausen entrou no ringue e mandou um triplo D, que é o Danhausen Death Drop, né? É um DDT que é o mesmo finalizador do Sting. O Sting, quando lutava na WCW, e depois quando lutou na WWE, na TNA, na AEW e tal, ele sempre usou o Scorpion Death Drop, que é esse DDT que o Danhausen usou. Então o Danhausen passou a chamar o golpe Danhausen Death Drop triplo D. Tá? Esse é o nome do finalizador do Danhausen. No Saturday Night Main Event eu não tinha pescado a referência. Ontem na transmissão em inglês o Michael Cole esclareceu pro tiozão aqui. E aí o Joe Hendry fez o pinfall no Dominic para 3, tá? Então vitória de Joe Hendry. Foram 9 minutos de luta, 3 estrelas, é uma lutinha básica de televisão. E aí depois da luta, eles confirmaram que o Danhausen e o Dominic Mysterio vão fazer uma luta no SummerSlam, tá? Então essa é a 9ª luta já que foi marcada para o SummerSlam. A gente tá imaginando que o SummerSlam deve ter 14 lutas,
tá? 7 lutas em cada show. Então, no mínimo, podendo chegar a 16, mas eu acho que vão ser 14. Temos 9 já agendadas. Nós também devemos ter uma luta entre Damian Priest e R-Truth contra os War Raiders, que talvez aconteça no SummerSlam, então seria 10. Tem mais uma luta que agora eu não tô lembrado, mas assim, na minha cabeça já teriam mais 11 lutas engatilhadas aí. Estariam faltando de 3 a 5. Tá? E tem uma galera que tá de fora aí, tá? O principal que ainda tá de fora é o Sami Zayn. Então a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser a construção desse SummerSlam, que já vai ser no fim de semana que vem, né? Sem ser esse agora, o próximo. Então a WWE tem que correr aí para poder fechar esse booking. Depois, no final da luta, o Danhausen jogou o braço de lado a lado com o Joe Hendry. Aí foi a promo que eu comentei com vocês sobre a Division, né? Depois aí em que o Bron Breakker não falou nada, coitado. E depois a gente foi pro main event, LA Knight e Jacob Fatu, LA Knight se engalfinhando com o Jacob Fatu faz tempo, né? Eles que fizeram uma luta no WrestleMania 41 pelo Campeonato dos Estados Unidos, foi o primeiro campeonato do Jacob Fatu, derrotou o LA Knight naquela situação. E aí o LA Knight, ele depois de uma prominho, esperou aí o Jacob para esta luta. E, cara, foi uma luta interessante, tá? Eles deram bastante tempo a ela, foram 14 minutos de luta, em que LA Knight e Jacob Fatu se estraçalharam no ringue. Tá? Depois de bastante treta, de bastante confusão, as interferências começaram a acontecer. O Jimmy Uso veio para o ringue, né, para poder chamar a atenção. No que o Jimmy Uso apareceu, o Solo Sikoa veio por trás dele fazendo as suas gracinhas, começou a atacar o Jimmy. Nisso, tocou o Jacob Fatu saiu do ringue, começou a atacar o Solo Sikoa. Nisso, o Jey Uso veio para o ringue, né, e aí atacou o Solo Sikoa. E aí o Jay e o Jimmy começaram a atacar o Solo. Nisso o Royce Keys veio pro ringue, né, para poder atacar o Jay, o Jacob. E aí nessa treta toda o Solo Sikoa conseguiu mandar um moonsault, vencer a luta, e depois a Bloodline estraçalhou aí os três, o Solo Sikoa, o LA Knight e o Royce Keys. Aliás, a noite foi dos vilões, né? Porque a Division também estraçalhou os coitados do Otis e Tozawa, né? O Bron Breakker lá deu um monte de spear para cima do Tozawa e do Otis, e aqui eles estraçalharam com o Royce Keys, o LA Knight e o Solo Sikoa. Teve super kick, teve Uso Splash, teve de tudo, tá? Então, vitória do Jacob, 14 minutos de luta, 3 estrelas e 25. A rivalidade parece que está realmente encaminhando aí para um desenrolar lá no SummerSlam. A gente sabe que esses 6 vão lutar no SummerSlam. Mas a pergunta que fica é: cadê o campeão ausente, né? Agora ele tá no modo 1x2, né? Ele aparece num show e não aparece em 2. Como ele apareceu no Saturday Night Main Event, ganhou a folga no Monday Night Raw. Que faz, hein, seu campeão ausente Roman Reigns? Bom, enfim, com essa imagem aí, essa imagem aconteceu bastante já no passado, né? Com essa imagem aí da Bloodline, o show se encerrou. Bom, a minha nota pro show vai ser nota 7. Eu acho que foi um show daqueles Monday Night Raws assim, que são para dar prosseguimento a histórias. E considerando que a gente está chegando perto de um PLE grande, que é o SummerSlam, a WWE deu uma puxada na marcha e aí tá segurando a galera que vai fazer as lutas principais. Então Seth Rollins nem se envolveu em confusão. Nós tivemos aí a Bloodline batendo de frente com esses três aí, mas nós não tivemos, por exemplo, o Roman Reigns, nós não tivemos o Brock Lesnar. O Oba Femi chamou o Brock Lesnar de novo para chincho, o Brock não apareceu. Então, assim, ficou um show que ele ficou meio que no mid-card, né? Ele foi aquele show que ajudou a alavancar algumas histórias de mid-card. Mas, por exemplo, a gente não teve só o Ruka lutando, ela teve apenas fazendo uma promo, e aonde a Lyra Valkyria Cracuda também apareceu.
As lutas foram interessantes, mas também não foram isso tudo. Meu Deus, que lutas, né? Então acabou ficando aquele Monday Night Raw que ele serve como se fosse numa série, é como se fosse aquelas cenas ali de meio de episódio, né? Se você pensa assim, eu sempre falo pra gente aqui que a WWE você tem que ver da seguinte forma: de PLE a PLE é como se fosse um episódio de uma série, né? E de ano a ano é como se fosse uma temporada. Então, numa série que você tem um episódio ali de 40 minutos ou de 1 hora, você tem na série aquelas cenas que são cruciais, né? Que você vai ter a virada de chave e vai ter o gancho para a cena seguinte e tudo mais. E aí seriam os eventos que acontecem antes do PLE. O PLE seria, né, como se fosse o final do episódio e tudo mais, que você arremata a história pro episódio seguinte. E você tem aquelas cenas no episódio que são cenas que vão dar sequência às histórias, né? Geralmente fica ali no meio do episódio e tal. Não é do começo quando você seta a história, não é no final quando você fecha a história. Fica ali no meio. Esse episódio do Monday Night Raw é como se fosse uma dessas cenas no meio. Eles já alavancaram algumas histórias, não apareceram os personagens principais, apareceram os coadjuvantes, e desembocou em algum desenvolvimento para caminhar para o final do episódio. Então é assim que a gente tem que encarar esse show. Significa que você pode pular ele? Pode ser, muita gente tem feito isso. Pula o episódio da WWE e acompanha o nosso resumo. Se eu estou servindo para economizar um pouquinho de tempo da sua vida, amei por isso, tá? Eu acho que esse poderia ser um desses shows. Nota 7 pro show e a gente vai caminhando aí pro SummerSlam, vai acontecer daqui a cerca de 10 dias, né? Hoje dia 21 de julho, 11 dias, né? Porque o SummerSlam vai acontecer no dia 1º de agosto. Beleza? Bom, esse foi o meu resumo e minha avaliação do Monday Night Raw. Não deixem de colocar aqui embaixo os seus comentários para aparecer no Sincerão da Galera, o mega Sincerão da Galera, que vai pro ar amanhã, onde a gente vai comentar sobre o último SmackDown, o último SummerSlam, o último SmackDown, o último Saturday Night Main Event e o Monday Night Raw de ontem, tá bom? Coloque aqui embaixo, eu tenho certeza que vocês vão ter comentários muito interessantes para me ajudar a fazer esse vídeo. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, senta o dedo no hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, que é tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado e quero convidar vocês para hoje, 15 para as 9 da noite, estar conosco para a live da NXT. Hoje teremos Tony DeAngelo e Narako lutando numa Street Fight pelo campeonato da NXT. Vai ter alerta de lutão, eu conto com vocês para estar aqui conosco, beleza? A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até 15 para as 9, live da NXT.